Passado essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixa este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz estas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos dele criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, e eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galileia. Como eu falava ontem para vocês, Como yo hablaba ayer para ustedes, Jesus frequentemente ia nas festas dos judeus. Jesús frecuentemente asistía a las fiestas de los judíos, Porque eles não tinham a clara compreensão do significado das festas. porque aquellos no comprendían claramente para qué eran estas fiestas. E Jesus dava o verdadeiro sentido dessas festas. Jesús le daba el verdadero significado a estas fiestas. Agora chegamos à festa dos tabernáculos. Ahora estamos en la fiesta de los tabernáculos. Os judeus queriam matar Jesus. Los judíos ya estaban buscando matar a Jesús. Se você prestar atenção, diz que era a festa dos judeus. Si usted se da cuenta, dice ahí que era la fiesta de los judíos. Ou seja, eles perderam o sentido do significado da festa. O sea, ellos perdieron el significado de la fiesta. A festa deveria ser para celebrar o Senhor. La fiesta era para celebrar al Señor. Aquilo que Deus fez lá no passado, quando eles estavam no deserto. Aquello que Dios hizo allá en el pasado cuando ellos estaban en el desierto. Mas eles estavam tendo prazer neles mesmos na festa. Mas ellos encontraron un placer en ellos mismos en la fiesta. É como o Natal que acontece em nosso tempo. Es como la Navidad que se celebra en estos días. As pessoas querem celebrar uma festa, Las personas quieren celebrar una fiesta, mas esquece da pessoa mais importante que é Jesus. mas se olvidan de lo más importante que es Jesús. Alguns se lembram de Jesus apenas como um menino, Algunos recuerdan a Jesús apenas como un niño, mas não querem ele como o Rei da Glória. mas no lo quieren como el Rey de la Gloria. Então é uma festa pagã, é uma festa natural, Entonces se volvió una fiesta pagana, una fiesta mas natural. perdeu o sentido real da festa. Perdió el sentido real de la fiesta. Agora os seus irmãos, nem eles mesmos criam em Jesus. Ahora sus hermanos ni ellos mismos creían en Jesús. E falaram: Jesus, por que você não sobe para a festa? Y le hablaron a Jesús: Jesús, ¿por qué tú no subes a la fiesta? Não há ninguém que quer ser conhecido no mundo que fique escondido, vai se manifestar. No hay ninguno que esté en el mundo que no quiera ser conocido, ve y te manifiestas. Seus irmãos sabiam que os judeus queriam matá-lo. Sus hermanos sabían que los judíos querían matarlo. Então parecia assim uma tentação para Jesus. Entonces parecía ser una tentación para Jesús. Então você vê que o contexto é um contexto de morte. Entonces usted va a ver que en el contexto es un contexto de muerte. Jesus fala: meu tempo não é chegado, o tempo de vocês mesmos fazem. Jesús les habló, para ustedes siempre el tiempo ya está listo. Jesus andava no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Jesús andaba en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los hombres. Então os seus irmãos subiram à festa e ele ficou na Galileia. Entonces sus hermanos subieron a la fiesta y él se quedó en Galilea. Então chegamos no versículo 10. Entonces llegamos al versículo 10. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? E havia grande murmuração a respeito de Jesus. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. E uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, ele não é bom, ele engana o povo.
Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Hasta la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Então ele realmente causava muitas controvérsias. Jesús realmente causaba muchas controversias, Mas nada era sem sentido. mas nada era sin sentido. E agora os líderes queriam matar Jesus. Y ahora los líderes querían matar a Jesús. Então chegamos no versículo 37. Entonces llegamos al versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esse é um capítulo muito maravilhoso. Ese es un capítulo muy maravilloso. Jesus se levanta no último dia, o grande dia, ou o dia mais importante da festa. Jesús se levanta en el último día, en el gran día de la fiesta. Essa festa durava 7 dias. Esa fiesta duraba 7 días. E os judeus se lembravam de um episódio que aconteceu com Elias. Y los judíos recordaban un episodio que aconteció con Elías. Havia uma seca muito grande em Israel. Había una sequedad muy grande en Israel. Então o profeta Elias, ele restaurou o altar, Entonces el profeta Elías restauró el altar, colocou o sacrifício de animais no altar, colocó el sacrificio de animales en el altar, pegou a água que restava e derramou 3 vezes ao redor do altar. tomó agua que restaba y la derramó 3 veces sobre el altar. Depois ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo do céu. Después él clamó al Señor y el Señor derramó fuego del cielo. E ele profetiza, então vem chuva naquele deserto de Israel e supriu toda a necessidade do povo. Entonces después él profetizó y pidió lluvia al Señor y vino lluvia en todo aquel grande desierto. Se passaram mais de 3 anos sem chover. Pasaron 3 años sin llover. Depois desse ato que Elias fez, a chuva veio. Después de ese acto que Elías hizo, la lluvia vino. Esse é um episódio que os judeus se lembravam. Este era un episodio que los judíos recordaban. Também existia uma profecia no livro de Ezequiel 47, También existía una profecía del libro de Ezequiel en el capítulo 47, que fala das águas que correriam sobre Israel, sobre Jerusalém, que perdão. hablaba de las aguas que correrían sobre Jerusalén. Isso aparece também no livro de Zacarias. Aparece también en el libro de Zacarías. Então nós temos muitas palavras no Velho Testamento sobre as águas que fluiriam de Jerusalém. Entonces tenemos muchas profecías que hablaban de las aguas que correrían en Jerusalén. Os judeus celebravam essas festas e tipologia, Los judíos celebraban estas fiestas y su tipología, e eles esperavam apenas chuva natural, y ellos esperaban apenas lluvia natural ou a bênção de Deus sobre eles. o la bendición de ellos. Mas eles não conheciam o verdadeiro sentido dessas coisas. Mas ellos no conocían el verdadero sentido de estas cosas. A cada manhã eles traziam água e derramavam ao redor do altar. Cada mañana ellos traían agua y la derramaban alrededor del altar. Isso durante 7 dias. Y eso durante 7 E días. também sacrificavam os seus sacrifícios de animais no altar. Y también hacían sacrificios de animales sobre el altar. No último dia, o sacerdote pegava a água do tanque de Siloé, En el último día el sacerdote tomaba el agua del tanque de Siloé, derramava sobre o altar, derramaba sobre o altar, sobre el altar, e então misturava sangue e água. entonces mezclaba sangre con agua. E isso começava a correr pela cidade através do altar.
Y eso comenzaba a recorrer por la ciudad, porque eles iam colocando mais água e lavando todo aquele sangue da festa durante 7 dias. que ellos iban colocando más agua, que iban lavando durante las fiestas de esos E 7 chegava días. até o Rio Jordão. Y eso llegaba hasta el río Jordán. Depois eles aguardavam uma grande chuva como uma promessa de Deus. Y después ellos aguardaban una gran lluvia como una promesa de Dios. Havia uma grande expectativa nesse último dia. Y había una gran expectativa en este último día. É interessante que esse tanque de Siloé, Y es interesante que el tanque Siloé, a palavra Siloé significa enviado. la palabra Siloé significa enviado. Ou seja, a água tinha que vir da parte do enviado. O sea, el agua tenía que venir de parte del enviado. E o enviado é o próprio Senhor Jesus. Y el enviado es el propio Señor Jesús. Agora Jesus está dando sentido a toda essa história. Ahora Jesús le va a dar sentido a toda esta historia. Eles estão querendo matar Jesus no meio da festa. Están queriendo matar a Jesús en medio de la fiesta. E ele vai para lá na metade da festa. Y él va para allá en la mitad de la fiesta. Ele está ensinando o povo. Él va a enseñar al pueblo. Agora de forma com grande ousadia, no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Ahora con gran osadía el Señor en el último gran día de la fiesta se levantó y habló en voz alta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que ousadia de Jesus! Qué osadía de Jesús. Ele praticamente está falando: eu sou o sentido de toda essa festa. Él prácticamente está hablando, yo soy el sentido de toda esta fiesta. Eu sou a fonte de água viva. Yo soy la fuente de agua viva. Ele é a resposta que sacia a sede e a necessidade do homem. Él es la respuesta que trae, que sacia la sed del hombre. Ele já tinha falado isso para a mulher samaritana em João 4. Él ya había hablado esto para la mujer samaritana en Juan 4. Se você souber o que é o dom da vida e o que fala contigo, você me pediria água da vida. Si usted supiera cuál es el don de Dios y quién es el que le pide agua, usted le pediría a él que le diera. Porque quem beber dessa água natural vai voltar a ter sede, mas a água que eu der se tornará um rio de água viva. Porque si usted bebe esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré saltará como un río de agua Você nunca mais terá sede. y usted nunca más tendrá sed. Jesus já falou em João 4 que ele é a água da vida. Jesús ya habló en Juan 4 que Él es el agua de vida. Agora novamente ele está falando isso. Ahora Él nuevamente está hablando esto. O Evangelho de João é o Evangelho da vida, El Evangelio de Juan es el Evangelio de la vida, trazendo solução, salvação para uma religião morta. trayendo salvación, solución para una religión muerta. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Você imagina 7 dias de festa. Usted se imagina 7 días de fiesta. No último dia as pessoas estão cansadas. En el último día las personas están cansadas. Era só uma euforia exterior, uma agitação. Era solo euforia externa, estaban agitados, Mas interiormente estavam mortos. mas interiormente estaban muertos. Assim representa a vida do homem nesse mundo. Así es representada la vida del hombre en este mundo. Ele pode buscar satisfação em qualquer coisa. Él puede buscar satisfacción en cualquier cosa. Cada vez ele está indo mais profundo. Cada vez él va más a profundidad. E quanto mais ele mergulha nas coisas desse mundo, mais vazio se torna o seu coração. Cada vez entre más se sumerge en las cosas de este mundo, cada vez él está más insatisfecho. Até chegar o último dia da festa, Hasta llegar el último día de la que fiesta, ele descobre que esse mundo não tem nada para satisfazê-lo. donde él descubre que este mundo no tiene nada para satisfacerlo. Às vezes o Senhor tem que permitir chegarmos no final da nossa vida, A veces el Señor va a permitir que lleguemos al final de nuestra vida, para poder ouvir a sua voz. para poder oír su voz. Porque estamos iludidos correndo atrás de muitas coisas. Porque estamos huyendo, corriendo tras muchas cosas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, promessa maravilhosa! Qué promesa maravillosa. No livro do Apocalipse encontramos o rio da vida. En el libro de Apocalipsis encontramos el río de la vida. Assim como em Gênesis encontramos também o rio da vida que fluía. Así como en Génesis encontramos el río de agua de vida que fluye.
E isso mostrava um símbolo, uma tipologia de que a água verdadeira vem do trono de Deus. Y esto era como un símbolo, como una tipología que el agua verdadera viene del trono de Dios. E isso seria o Espírito Santo que ele ia dar a todos nós. Y ese sería el Espíritu Santo que Él iría a dar a todos nosotros. Rios de água viva fluirão do seu interior. Ríos de agua viva que fluirían del interior. Ele não disse que vai dar algumas gotas ou copos de água. Él no dice que va a dar unos vasos o unas gotas de agua. Não diz que seria uma alegria de vez em quando. No dice que sería una alegría pasajera. Ele diz que aquele que crê nele conforme as Escrituras, Él dice que aquel que cree en Él conforme a las Escrituras, ele iria nascer de novo. Él iría a nacer de nuevo. O Espírito Santo ia habitar nessa pessoa. El Espíritu Santo iba a morar en esta persona. E ali uma fonte de água viva ia fluir. Y allí una fuente de agua viva iba a fluir. Você imagina esses religiosos ouvindo essas coisas? Usted se puede pensar en los religiosos oyendo estas cosas. Eles conheciam toda essa história, Ellos conocían toda esta historia, mas não imaginava que isso dizia respeito ao Espírito Santo. mas no se imaginaban que esto lo decía respecto al Espíritu Santo. Tanto que depois a liderança quis matar Jesus. Tanto que después aquellos líderes querían matar a Jesús. Mas muita gente creu no Senhor. Mas mucha gente creyó en el Señor. Aqueles que creram no Senhor, Aquellos que creyeron en el Señor, conforme as Escrituras, conforme a las Escrituras, eles foram visitados por Deus. ellos fueron visitados por Dios. Eles estão entendendo que aquela chuva, aquele avivamento que viria sobre Israel, Ellos entendieron que aquella lluvia, aquel avivamiento que vendría sobre Israel, não era uma água que só lavaria o seu corpo, no era una agua que solo lavaría su cuerpo, mas era o Espírito Santo que habitaria dentro do homem. mas era el Espíritu Santo que iba a habitar dentro del hombre. Esse é o verdadeiro avivamento. Este es el verdadero A avivamiento. chuva é só um símbolo. La lluvia es solo un símbolo. Agora essa palavra é para nós também. Ahora esta palabra es para nosotros también. O Senhor não espera que vivamos de maneira iludida nesse mundo, El Señor no espera que vivamos de una manera donde eludamos este mundo, porque eles todos os anos celebravam estas festas, porque ellos todos los años celebraban estas fiestas, mas não encontravam o sentido delas. mas no encontraban el sentido de ellas. Eles estavam vazios, Ellos estaban vacíos, como hoje o homem está vazio. como hoy el hombre está vacío, Como o homem está procurando achar o sentido da sua vida. como hoy el hombre está buscando hallar sentido para su vida. Existia um homem que era muito inteligente, mas era um ateu. Existió un hombre que era muy inteligente, que era un ateo. Seu nome era C.S. Lewis. Su nombre era C.S. Lewis. E ele, estudando profundamente o conhecimento, a literatura, Y él, estudiando profundamente el conocimiento y la literatura, ele começou a ter um pouquinho de alegria. y comenzó a tener un poco de alegría. E quanto mais ele foi pesquisando profundamente o conhecimento, Cuando él buscó más profundamente el conocimiento, ele sentiu alguma coisa atraindo ele. él sintió alguna cosa atrayéndolo a él. Começou a se sentir perseguido por essa coisa. Y comenzó a sentirse perseguido por esta cosa. Agora ele começou a ter uma crise, porque ele não cria em Deus. Ahora él comenzó a tener una crisis porque él no creía en Dios. Mas ele sabia que havia um pouquinho de satisfação começando a tocar o seu coração. Mas él sabía que había un poco de satisfacción que estaba tocando su corazón. Tem um livro dele chamado Surpreendido pela Alegria, Hay un libro de él que se llama Sorprendido por la Alegría, que ele relata o testemunho dele. donde él cuenta su testimonio. Como ele era um grande erudito, Como él era un gran intelectual, ele entendeu que o logos, ou o conhecimento, él entendió que el logos o el conocimiento era uma pessoa. era una persona, Não era simplesmente palavras, no era simplemente palabras, era o verbo da vida. era el verbo de vida. Ele andou vazio por toda a vida dele. Él caminó toda su vida con un gran vacío. E quanto mais ele buscou satisfação nesse mundo, mais vazio ele se tornou. Cuando más buscó el satisfacción, más vacío él se encontraba. Mas ele começou a ter mais satisfação no conhecimento e na literatura, Pues él comenzó a tener gran satisfacción con el conocimiento en la literatura, até encontrar que a palavra, na verdade, é uma pessoa viva, é o Filho de Deus. hasta encontrar que la palabra de verdad era una persona viva, era el Hijo de Dios. Todos nós queremos encontrar realização humana através de alguma coisa. Todos nosotros queremos encontrar algún tipo de realización.
C.S. Lewis foi atrás da literatura. C.S. Lewis fue atrás de la literatura. E a mulher samaritana? La mujer samaritana. O Senhor falou, vai chamar o teu marido. Él le habló, ve a hablarle a tu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Y ella dijo, yo no tengo marido. Você disse bem, você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu marido. Usted está hablando lo correcto. Usted ya tuvo 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Ou seja, aquela mulher buscava satisfação através do relacionamento sexual. O sea, esta mujer buscaba realización a través de relaciones sexuales. Cada um de nós tem uma maneira de buscar realização. Cada uno de nosotros buscamos la satisfacción o la realización de muchas maneras. Você já ouviu falar que milionários ou pessoas ricas já se suicidaram? ¿Usted ha escuchado hablar que gente millonaria se ha suicidado? Eles buscam a satisfação através do dinheiro, da fortuna. Ellos buscan la satisfacción a través del dinero, de la fortuna. E quanto mais buscam, mais vazio se torna. Cuanto más buscan, más vacío se vuelve. Quando ele já tem tudo que pudesse imaginar, Cuando ellos ya tienen todo lo que pueden imaginar, o buraco na sua alma é muito maior. el hueco de su alma es mucho mayor. Então a última coisa que a alternativa que eles têm é o suicídio. Entonces la última alternativa que ellos encuentran es el suicidio. Ou seja, todos nós de alguma forma queremos encontrar a satisfação. O sea, todos nosotros de alguna manera estamos buscando ser satisfechos. E alguns aqui estão buscando na religião. Aquí algunos lo están buscando en la religión. Por isso Jesus se põe de pé no último dia da festa. Por eso Jesús se pone de pie en el último día de la fiesta. Conosco também é assim. Con nosotros también es así. Não sejamos iludidos em achar que vamos achar resposta para o sentido da nossa vida em qualquer coisa nesse mundo. No pensemos que podemos hallar satisfacción en cualquier cosa de este mundo. Será uma tristeza se formos apenas religiosos. Sería una gran tristeza si apenas solo somos religiosos. Não será indo a um lugar que nós vamos encontrar resposta. No será tampoco en un lugar donde nosotros vamos a encontrar respuesta. Nem numa igreja em si. Ni siquiera en una iglesia en sí. A resposta está nessa pessoa viva. La respuesta siempre va a estar en la persona. Ele é o rio de água viva que sacia a nossa sede. Él es el río de agua viva que sacia nuestra sed. Ele é a resposta do trono de Deus para o abismo do nosso coração. Él es la respuesta del trono de Dios para el abismo de nuestro corazón. Há um vazio enorme dentro do nosso coração. Hay un vacío enorme dentro de nuestro corazón. E ele é tão grande que ele é tão grande do tamanho de Deus. Y ese vacío es tan grande que tiene el tamaño de Dios. Nada menor do que Deus pode satisfazer. Nada menor que Dios puede satisfacer. Agora o Senhor está nos chamando para Ele. Ahora el Señor nos está llamando para Él. Mesmo que se nós já conhecemos o Evangelho. Aunque nosotros ya estemos conociendo el Evangelio. Que o Senhor nos livre de querer termos prazer na igreja ou apenas nos irmãos. Que el Señor nos libre de querer tener placer solamente en la iglesia o en los hermanos. Ele quer que a cada vez mais venhamos a Ele. Él quiere que cada vez más vengamos a Él. Olhe de novo o que Ele falou, João 7:37. Mire de nuevo lo que el Señor habló. Juan 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Isso Ele está falando para você hoje também. Eso el Señor también lo está hablando para usted hoy. Se alguém tem crise no casamento, Si alguien tiene una crisis en el matrimonio, não deve pensar, quem sabe se eu arrumar uma outra pessoa, a situação vai melhorar para mim. no piense que si usted encuentra otra persona, la situación va a mejorar para usted. Não, o problema vai com você, El problema va con usted, porque o problema está dentro de você. porque el problema está dentro de usted. Não existe nada nesse mundo que vai responder a sua necessidade. No existe nada en este mundo que va a responder a su necesidad. Você imagina se tivermos crise na igreja, Imagínese si tenemos crisis en la iglesia, vários problemas, varios problemas, estamos tristes estamos desanimados e às vezes pensamos, é melhor parar. y a veces pensamos, es mejor parar. E quem sabe vamos encontrar uma melhor igreja. Entonces vamos a encontrar tal vez una mejor iglesia. Novamente isso é uma ilusão. Nuevamente eso puede ser una ilusión. O Senhor está falando, se alguém tem sede, vem a mim. El Señor habla, si tienes sed, venga a mí. Ele não está falando, vai para aquele lugar. El Señor no está diciendo, vayan para aquel lugar. Vocês estão me entendendo? Amén, hermano. Todas as crises na nossa vida
todas las crisis de nuestra vida, Seja você uma criança, um jovem ou uma idade média, sea usted un niño, un joven o tenga edad media ou um ancião. o un anciano, São oportunidades para ouvir essa voz. son oportunidades para oír esta voz. Venha a mim. Vengan a mí. Nós temos nos distraído indo para várias direções. Nosotros a veces nos distraemos yendo a varias direcciones, E o Senhor nos chama, vinde a mim. pero el Señor nos llama, vengan a mí. O profeta Jeremias falou o desabafo de Deus para o povo de Israel. El profeta Jeremías habló, Um desabafo. Deus abriu seu coração, descontentamento. el profeta Jeremías, Dios le quitó, le abrió el corazón, le dio un descontentamiento. Meu povo fez duas coisas perversas. Mi pueblo hizo dos cosas perversas. Deixou a mim a fonte de água viva Me dejó a mí fuente de agua viva e cavou para si cisternas rotas que não seguram a água. y cavó para sí cisternas rotas. Alguém já leu isso na Bíblia? ¿Alguien ya leyó eso en la Biblia? Já ouviu falar isso? Eles deixaram a fonte de água viva, que é o Senhor, Ellos dejaron la fuente de agua viva que es el Señor e cavaram uma cisterna, y cavaron una cisterna. mas ela estava rachada, ela não segurava a água. Mas ella estaba rota, no aseguraba el agua. Isso representa o que o homem pode inventar, Y eso representa lo que el hombre puede inventar. seja religião, o dinheiro, o vício, Sea religión, dinero, vicios, qualquer coisa nesse mundo. cualquier cosa en este mundo. Isso vai acabar com você. Eso va a acabar con usted. Isso vai aumentar o vazio do seu coração. Eso va a aumentar el vacío de su corazón. Mas a solução não é o suicídio. La solución no es el suicidio. A solução não é você tentar se destruir. La solución no es intentar usted destruirse. O Senhor está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. El Señor está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Agora vamos fazer um paralelo com a igreja. Ahora vamos a hacer un paralelo con la iglesia. O Senhor está falando isso aqui com o seu povo, El Señor está hablando eso aquí para su pueblo, mas eles estavam vazios, porque ellos estaban vacíos, porque eles praticavam apenas festas exteriores, porque ellos practicaban apenas exteriormente las fiestas, mas se esqueceram de vir a Jesus. pero se olvidaron de venir a Jesús. Se a gente não cuidar, a igreja se torna assim também. Y si las personas no cuidan la iglesia, se puede volver así. Elas vêm à reunião, mas não vêm a Cristo. Ellas vienen a la reunión, pero no vienen a Cristo. Elas vêm escutar um pregador, mas não lê a Bíblia em casa. Ellos vienen a escuchar a un predicador, pero no leen la Biblia en la casa. Alguns falam da visão da igreja, ou da unidade da igreja. Algunos hablan de la visión de la iglesia, la unidad de la iglesia. Mas é o povo mais dividido nos últimos tempos. Pero es un pueblo muy dividido en los últimos tiempos. Porque é como que colocar a visão da igreja no lugar de Cristo. Es como si se colocara la visión de la iglesia en el lugar de O Cristo. Senhor está querendo corrigir essas coisas. Y el Señor quiere corregir esas cosas. Está chamando vocês aqui nessa cidade. El Señor está llamando a ustedes aquí en esta ciudad. E eu com meus amigos lá na nossa cidade. Y yo con mis hermanos allá en mi ciudad, Para virmos somente a Ele. para venir solamente a Él. Que a igreja seja o lugar onde nós venhamos encontrar a Jesus. Que la iglesia sea un lugar donde vengamos a encontrar a Jesús. E a todos os nossos problemas ou dificuldades, Y ahí todos nuestros problemas y dificultades, Ele é a resposta. Él es la respuesta. Haverá vida abundante para todos os nossos vazios. Habrá vida abundante para todos nuestros vacíos. Podemos renovar as nossas forças nele. Podemos renovar nuestras fuerzas en Él. Não importa o que tenha acontecido. No importa lo que lo que ha sucedido. Ele renova as nossas forças. Él renueva nuestras fuerzas. Quando eu era bem jovem, eu já procurava o suicídio. Cuando era joven yo estuve en búsqueda aún del suicidio. Eu era apenas um garoto, Era apenas un joven, mas já tinha um vazio enorme dentro de mim. pero tenía un vacío enorme dentro de mí. Talvez vocês vão estranhar o que eu vou falar agora. Tal vez ustedes van a extrañar lo que voy a hablar ahora. Eu cheguei a me envolver muito com as drogas. Yo llegué a envolverme mucho con drogas. Eu cheguei a consultar os demônios. Yo llegué a buscar y consultar los Me demonios. envolvi com feitiçaria. Me envolví con hechicería. Passei a me envolver com drogas que promoviam alucinações. Pasé a probar drogas que producían alucinaciones. Se alguém olhasse do lado de fora, é um drogado. Si alguien viene del lado de afuera puede pensar, es solo un drogadicto. Mas o Senhor veio a mim como ele veio a mulher samaritana. Mas el Señor vino a mí como vino la mujer Ele samaritana. encontrou alguém que tinha um grande vazio dentro dele.
Él encontró a alguien que tenía un gran vacío dentro de él. Mas eu estava em busca da vida, Mas yo estaba buscando la vida, a minha maneira. de mi manera. Irmãos, todos nós estamos buscando pela vida. Todos nosotros estamos buscando la vida. Por isso devemos ter compaixão das pessoas. Por eso debemos tener compasión de las personas. Vocês se lembram da Maria Madalena? ¿Ustedes recuerdan a María Magdalena? Quantos demônios Jesus expulsou dela? ¿Cuántos demonios expulsó de ella? Quantos? ¿Cuántos? 7 demônios. 7. Você imagina o abismo que havia dentro dessa mulher? Usted se imagina el abismo que había dentro de la mujer. E Jesus foi até ela e ela bebeu da água da vida. Y Jesús fue hasta ella y le dio a beber del agua de vida. Ele é a resposta para todo ser humano. Él es la respuesta para todo ser humano. Ele é a resposta para o nosso casamento. Él es la respuesta para nuestro matrimonio. Ele é a resposta para as dúvidas e ansiedade dos jovens. Él es la respuesta para las dudas y las ansiedades de Ele é los a jóvenes. resposta de amor para todos nós. Él es la respuesta de amor para todos nosotros. Ele renova as nossas forças. Renueva nuestras fuerzas. Renova as forças da igreja. Renueva las fuerzas de la iglesia. Me encanta a Jesus transformar a água em vinho nas bodas de Caná. Me parece maravilloso que Jesús transformara las aguas en las bodas de Caná en vino. Porque o mundo fala que quanto mais o casamento vai ficando mais velho, ele fica pior. Porque el mundo piensa que entre el matrimonio va cada vez se encuentra o dura más tiempo, se pone peor. E os homens estão cada vez mais trocando de mulheres, querendo mulheres mais novas. Y los hombres cada vez van a buscar esposas más jóvenes. E as mulheres buscar os homens mais novos. Y las mujeres también buscando hombres más jóvenes. Se torna uma desgraça maior. Y se vuelve una desgracia mayor. Mas nas bodas de Caná, Mas en las bodas de Caná, Jesus mostra que quando o vinho acaba, Jesús muestra que cuando el vino se acaba, ou quando o prazer ou a paixão do casamento entra em crise, cuando la pasión y el placer en el matrimonio llegan a las crisis, é agora que vem o milagre da transformação. es ahora que viene el milagro de la transformación. E todos falaram que o vinho velho é melhor. Y todos pensaban que el vino viejo era el mejor, Aquele vinho que veio para o final era mais saboroso. que el vino que vendría en el final era el más delicioso. Isso mostra que em Cristo, Y esto nos muestra que en Cristo nosso casamento é uma fonte de felicidade. el matrimonio puede ser una fuente de felicidad. Ele transforma nossas lutas, nossas crises em bênção. Él transforma nuestras luchas, nuestras crisis en bendiciones. Podemos nos apaixonar novamente pelo nosso cônjuge. Podemos enamorarnos nuevamente por nuestro E cónyuge tudo ser renovado. y todo se renova. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No último dia da festa, En el último día de la fiesta, quando as pessoas acham que não tem mais resposta nem solução. cuando las personas piensan que no hay más respuesta y solución. Se alguém crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Si alguien cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Nós temos uma promessa que rios de água viva vão fluir do nosso interior. Nosotros tenemos una promesa que ríos de agua viva van a fluir de nuestro interior. Mas tem uma condição. Mas tiene una condición. Não vai fluir de qualquer maneira. No va a fluir de cualquier manera. Olha sua Bíblia novamente. Mire su Biblia nuevamente. Verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura. Não é simplesmente crer no Senhor. No simplemente el que cree en el Señor. Porque até os demônios creem no Senhor. Que hasta los demonios creen en el Señor. Tiago falou uma vez, você crê que há um só Deus? ¿Usted cree que hay un solo Dios? Preguntó Santiago. Você faz muito bem. Usted hace muy bien. Até os demônios creem e estremecem. Pero los demonios también creen y hasta tiemblan. Mas eles não se submetem, eles não obedecem a Deus. Mas ellos no se someten, no obedecen a Dios. Então, não venhamos nos iludir que, eu já creio no Senhor. Entonces no pensemos que yo ya creo en el Señor. A gente encontra isso, as pessoas falam que crê no Senhor, mas é só uma religião. Nosotros nos encontramos mucho esto. Las personas dicen que creen, pero son una religión.
mas não crê conforme diz as Escrituras. mas no creen como dice la Escritura. O Senhor espera que venhamos a ler as Escrituras El Señor espera que leamos las e Escrituras venhamos procurar nelas as promessas dele para obedecermos. y espera que encontremos en ellas sus promesas para obedecer. Uma vez que crermos e obedecermos, Una vez que creemos y obedecemos, é como o registro de uma caixa d'água que você vai abrir. es como el registro de una gran fuente de agua que usted abre. Então do seu interior fluirão rios de água viva. Entonces ahí de su interior van a fluir ríos de agua viva. Esses dias que eu estou aqui na casa dos nossos amigos, Estos días que yo estoy en la casa aquí, nuestros amigos, o nosso amigo falou o seguinte: quando você for tomar banho, liga ali o registro da bomba de água que vai cair uma água muito forte. Jaime nos habló, cuando usted va a bañarse, abra el registro de la bomba del agua que le va a caer un agua muy fuerte. Porque eu estava tomando banho, a água estava fria e estava aquela água fraquinha. Cuando estaba tomando agua, el agua salía bien poquito. Estava sendo tentado a desistir. Yo estaba siendo tentado a desistir. Mas quando ele me falou o segredo, Cuando él me mostró el secreto, é como se rios de água viva fluíssem lá do chuveiro. ahora como ríos de agua viva fluían de la... Ai, que delícia aquele banho maravilhoso. Qué delicia, qué baño Eu maravilloso. estou até me sentindo colombiano. Me estoy sintiendo hasta colombiano. Às vezes encontramos um pouquinho de água na palavra, A veces encontramos un poco de agua en la palabra, mas o problema não está na palavra. mas el problema no está en la palabra. É que nós escolhemos as coisas que gostamos nela. Es que nosotros buscamos aquellas cosas que nos gustan en ella. Até duvidamos, será que o Senhor me ama mesmo? Hasta dudamos, ¿será que el Señor me ama? Será que eu sou salvo? ¿Será que yo soy salvo? Será que eu estou reunindo no lugar certo? ¿Será que me estoy reuniendo en el lugar correcto? Mas se você abrir o registro da caixa d'água de Deus, Pero si usted abre el registro de la caja de Dios, você vai ver rios de água viva fluindo no seu interior. usted va a ver ríos de agua viva fluyendo de la palabra de Dios. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nós temos um povo de Deus hoje muito fraco. Nosotros tenemos un pueblo de Dios hoy muy débil. Falta a abundância do Espírito Santo. Falta la abundancia del Espíritu Santo. Falta sermos cheios do Espírito Santo. Falta ser llenos del Espíritu Santo. Não temos encontrado facilmente o rio de água viva fluindo no povo de Deus. No hemos encontrado fácilmente el río de agua viva fluyendo en el pueblo de Dios. Há como se fosse um deserto. Hay como si fuera un desierto. Por que tem sido assim? ¿Por qué ha sido así? Porque a palavra de Deus tem sido negligenciada. Porque hemos negligenciado la lectura de la palabra de Dios. Faltam profetas entre nós. Faltan profetas entre nosotros. Homens que vivem uma vida diante da palavra de Deus. Hombres que viven una vida delante de la palabra de Dios. Para quando nos ajuntarmos, Para que cuando nos reunamos possamos abrir o registro da água da palavra de Deus. podamos abrir el registro del agua de la palabra de Dios. Também nas nossas casas faltam mulheres e homens que cavam água na palavra de Deus. También en nuestras casas faltan hombres y mujeres que caben en lo profundo del agua de Que Dios. venhamos levar uma vida séria com a palavra de Deus. Que podamos tomar una vida seria en la palabra de O Dios. Senhor não mente para nós. El Señor no nos miente. Ele fez uma promessa. Él hizo una promesa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquele rio que flui do trono de Deus. El río que fluye del trono de Dios, Ele chegou até nós pelo Espírito Santo. Él llegó hasta nosotros por el medio del Espíritu Santo. Agora está dentro de nós. Ahora está dentro de nosotros. Mas se vivemos uma vida egoísta, Si vivimos una vida egoísta, nós estamos trancando esse rio. nosotros estamos trancando ese río. E há milhões e milhões de pessoas que estão morrendo de sede ao nosso redor. Y hay millones y millones de personas que están muriendo alrededor Elas às vezes estão clamando a Deus. y ellas a veces están clamando a Dios. E não falta água da parte de Deus para essas pessoas. Y no falta agua de parte de Dios para estas personas. O problema é que o canal que ele usa para essa água chegar até as pessoas, El problema es que el canal que Dios usa para llegar con agua hasta estas personas muitas vezes está fechado. muchas veces está cerrado. Quando nós vivemos uma vida centrada em nós. Cuando vivimos una vida centrada en nosotros. Quando a Bíblia manda a gente fazer algumas coisas, Cuando la Biblia habla a nosotros hacer algunas cosas. mas nós falamos, eu não quero. Y nosotros hablamos, no, yo no quiero. Eu, por enquanto, prefiro viver assim. Yo, sin embargo, prefiero vivir así. Vocês estão me entendendo?
Quando você lê a profecia de Ezequiel 47, Cuando usted lee la profecía de Ezequiel 47, você vê que aquele rio flui e inunda toda a cidade. se da cuenta que aquel río fluye e inunda toda aquella ciudad. Existe também uma outra visão de Ezequiel sobre águas. Existe otra visión de Ezequiel sobre las aguas. E mostra aqueles que molham só os seus pés no começo, Muestra que aquellos que ponen sus pies apenas en el comienzo, aqueles que vão entrando como se fosse um mar, aquellos que están entrando como si fuese un mar, e ele chega a ser totalmente submergido. y él llega a estar totalmente sumergido en el agua. Ou seja, há uma abundância de água. O sea, hay una abundancia del agua. Existe um rio de água viva no interior Existe un río de agua viva en el e interior. existe um batismo do Espírito Santo do lado de fora. Existe un bautismo del Espíritu Santo del lado de afuera. Muitas águas. Muchas aguas. O profeta disse: como as águas cobrem o mar, El profeta dice, como las aguas cubren el mar, toda a terra há de se encher toda la tierra será llena do conhecimento da glória do Senhor. del conocimiento de la gloria del Como as águas cobrem o mar. Señor, como las aguas cubren el mar. Ah, irmãos, o Senhor quer encher o seu povo do Espírito Santo. Ay, hermanos, el Señor quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Mas precisamos crer na Escritura. Mas necesitamos creer en la Escritura. Precisamos crer em Jesus conforme diz a Escritura. Necesitamos creer en Jesús conforme E dice se la isso Escritura. acontecer, do nosso interior fluirão rios de água viva. Y si eso sucede, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Vocês lembram da primeira pregação de Pedro em Atos capítulo 2? ¿Ustedes recuerdan la primera predicación de Pedro en Hechos 2? O que aconteceu ali? ¿Qué sucedió allí? O registro da água viva foi aberto pela pregação. El registro de agua viva se fue abierto por la predicación. E aquele rio tocou em milhares de pessoas. Y aquel río tocó a miles de personas. Agora ele fez um rio também fluir em pelo menos 3.000 almas. Ahora el río fluyó por lo menos en 3.000 almas. Agora o rio não estava fluindo apenas através de Pedro, Ahora el río no estaba fluyendo apenas a través de Pedro. mas todos aqueles que nasceram do Espírito Santo Pues todos aquellos que nacieron del Espíritu se Santo tornaram também uma fonte de água viva. se volvieron también una fuente de agua viva. Então a visão de Ezequiel está se cumprindo. Entonces la visión de Ezequiel se estaba cumpliendo. Jerusalém está sendo inundada pelo rio de Deus. Jerusalén está llena por el río de Dios. Por onde quer que esses cristãos iam, Por donde quiera que estos cristianos iban, uma fonte de água viva estava fluindo. una fuente de agua viva estaba fluyendo. Então o versículo 39 nos diz: El versículo 39 nos dice: isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Louvado seja o Senhor, que ele já foi glorificado. Alabamos al Señor porque Él ya fue glorificado. Ele assentou à direita do trono do Pai, Se sentó a la derecha del trono del Padre. derramou o Espírito Santo no Pentecostes. Derramó el Espíritu Santo en E Pentecostés. de lá para cá um rio de água viva tem atravessado esse mundo inteiro. De allá para acá el río de agua viva ha atravesado el mundo entero. Por onde quer que o Evangelho chegue, Por donde quiera que el Evangelio llegue, esse rio está fluindo. ese río está fluyendo. Agora na Bíblia nós temos promessa de avivamentos para o final dos tempos. Ahora en la Biblia tenemos promesas de avivamientos en el final de los tiempos. Pedro disse que os céus estão contendo Jesus Pedro dice que los cielos contienen la gloria de Jesús. até os tempos da restauração de todas as coisas. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. E que haveria um tempo de refrigérios vindo da presença do Senhor. Que habría un tiempo donde vendrían refrigerio, un tiempo de refrigerio de parte de la presencia. E isso está falando de avivamento. Y está hablando de Que avivamiento. o Espírito Santo ia fazer uma grande obra no final dos tempos. El Espíritu Santo iba a hacer una gran obra al final de los Jesus tiempos. fala de uma grande colheita no final do tempo. Jesús habla de una gran cosecha al final de los tiempos. E isso está falando de avivamento e pregação do Evangelho. Y eso nos habla de avivamiento y de predicación del Antes que o Senhor volte. antes que el Señor vuelva. Por isso precisamos nos preparar como povo de Deus. Por eso necesitamos prepararnos como pueblo de Precisamos Dios. amadurecer com a palavra de Deus. Necesitamos madurar con la palabra Para de que Dios. quando esses avivamentos chegarem entre nós, Para cuando el avivamiento llegue entre nosotros, nós possamos ser cooperadores do Senhor. nosotros podamos cooperar con el Señor. Olha os agricultores. Miren los agricultores. Às vezes está aquele tempo quente, não há sinal de chuva.
porque a veces está ese tiempo caliente, de sequía y no hay señal de lluvia. Mas eles estão preparando a terra e estão semeando. Mas ellos están preparando la tierra y están sembrando. Eles estão esperando que venha aquela chuva maravilhosa. Ellos están esperando que venga aquella lluvia maravillosa. Eles não estão esperando que primeiro venha a chuva para depois plantar. Ellos no están esperando que venga primero la lluvia para después plantar. Não, eles estão trabalhando na terra. Ellos están trabajando en la tierra. Se aqui entre nós está um tempo assim como de um deserto, Si entre nosotros hay un tiempo así como un desierto, se não há muito fluir do Espírito Santo entre nós, si no hay mucho fluir del Espíritu Santo entre nosotros, é hora de trabalhar, es hora de trabajar. não é hora de desanimar. No es hora de desanimarnos. Como que você pode esperar que Deus envie uma grande chuva ¿Cómo usted puede esperar que Dios envíe una gran lluvia se não estivermos preparando a terra? si no estamos preparando la tierra? Como esperar uma grande colheita se não semearmos? ¿Cómo esperar una gran cosecha si no sembramos? Oh, irmãos, precisamos crer nas Escrituras, Ay, hermano, necesitamos creer en las Escrituras trabalhar para o Senhor y trabajar para el e Señor. confiar que Ele vai enviar chuva também. Confiar que Él va a enviar lluvia Então también. haverá um fluir de rio de água viva do interior de cada um de nós. Entonces habrá un fluir de agua viva de cada uno de nosotros. E uma visitação de Deus ao ponto de promover evangelismo. Y una gran visita de Dios al punto de promover el Evangelio. Em alguns lugares a gente tem visto nem que sejam pequenos avivamentos. En algunos lugares, aunque sean pequeños, se han visto avivamientos. E as pessoas estão sendo salvas. Las personas están siendo salvas. Mas sabe qual é o maior problema? Mas ¿sabe cuál es el mayor problema? A igreja não se preparou para esse tempo. La iglesia no estaba preparada para E eso. ela não sabe o que fazer. Y no saben qué hacer. E às vezes esse avivamento acaba gerando grandes problemas. Y a veces el avivamiento genera problemas. É como aquelas inundações que entram numa cidade. Es como una inundación que entra en la ciudad E a cidade não estava preparada para administrar essa chuva. y la ciudad no estaba preparada para administrar esa. Então temos um caos, uma catástrofe. Entonces tenemos caos, catástrofe. Que o Senhor possa nos amadurecer como povo dele. Que el Señor pueda madurarnos como pueblo de Que Él. os anciãos sejam amadurecidos. Que los ancianos sean madurados. Todos nós possamos servir o Senhor. Todos nosotros podamos servir al Señor. Nos aprofundar na Escritura. Podamos profundizar en las escrituras. Para que haja rio de água viva do interior. Para que haya ríos de agua viva en nuestro interior. Mais oração de intercessão para que o Senhor avive a sua obra. Y haya más oración de intercesión para que el Señor avive su obra. Teve um profeta que orou: ó Senhor, aviva a tua obra conforme os anos. Hubo un profeta que oró: Señor, aviva tu obra conforme los tiempos. E nós também precisamos orar assim. Nosotros también necesitamos orar así. Que possamos vir a Jesus e crer nele. Podamos venir a Jesús y creer en Él. Não venhamos mais nos distrair. No nos distraigamos más. Jovem, não perca o seu tempo. Jóvenes, no pierdan su tiempo. Não se distraia. No se distraigan. Não se iluda com esse mundo. No se enreden en este mundo. O mundo está preparado para destruir você. El mundo está preparado para destruirlo. Não se iluda com isso. No se enreden con eso. Volte o seu coração para o Senhor. Vuelvan su corazón al Señor. Todos nós que possamos ouvir Jesus nos chamar. Todos nosotros que podamos oír el llamado de Jesús. Se alguém tem sede, venha a mim. Si alguno tiene sed, venga a mí. Você não vai encontrar saciar sua sede em outros lugares. Usted no va a encontrar ni saciar su sed en otros lugares. Você só vai destruir mais a sua vida. Usted solo va a destruir más su vida. Eu estava revisando um livro sobre família uma vez Estaba revisando un libro sobre familia una vez e eu li duas histórias de jovens que eu não consegui continuar trabalhando no livro. De tão duro que foi. Yo leí dos historias de jóvenes que no conseguí seguir leyendo el libro. Um jovem estava terminando a faculdade de medicina. Un joven terminando la facultad de medicina. Ele amava muito seu pai amava muito ele. Él amaba mucho a su padre y su padre también lo amaba. E um dia à noite ele saiu, pegou o carro do pai sem falar. Y él un día en la noche cogió el carro de su padre sin hablar. Entrou num bar e foi tomar uma cerveja. Entró en un bar, se fue a tomar una cerveza. Ele era um cristão. Él era un cristiano. De repente entraram 3 homens no bar. De repente entraron 3 hombres en el bar. 2 sentaram na mesa com ele. 2 se sentaron en la mesa con A él. polícia entrou no bar também. La policía entró en el bar Eles también. eram bandidos que estavam fugindo. Ellos eran los bandidos que estaban Então a polícia prendeu eles 3, os 2 bandidos e ele. La policía capturó a los 2 que estaban con él y a él.
Acharam que ele era o terceiro bandido. Pensaron que era el tercer bandido. Levaram ele preso para a delegacia. Lo llevaron preso para la delegación. Seu pai ficou em desespero, que foi dando a hora cada vez mais tarde e ele não voltava para casa. Su padre quedó desesperado porque su hijo era más tarde y no llegaba a la casa. Ele nunca tinha feito isso. Él nunca había hecho. Lá pelas 4, 5 horas da manhã, o pai, depois de procurar em muitos lugares, Después de las 4 de la mañana, que el padre lo estaba buscando en muchos lugares, descobriu que ele estava preso. descubrió que estaba preso. Então ele foi lá e provou que o filho dele era um bom rapaz. Y él fue allá y probó que su hijo era un buen hombre. Conseguiu tirar ele da prisão. Consiguió sacarlo de la prisión. Mas aquelas poucas horas que ele ficou preso, Mas en aquellas pocas horas que él quedó preso, ele foi abusado sexualmente. él fue abusado sexualmente. E ele contraiu o vírus da AIDS. Y él contrajo el virus del SIDA. O pai dele falou: meu filho, El padre le habló a mi hijo: se você falasse comigo, eu ia vir tomar cerveja com você. si usted hubiera hablado conmigo, yo hubiera hasta tomado cerveza con usted. Porque eu prefiro estar com você. Porque yo prefiero estar con usted. Ele nunca tinha saído assim. Él nunca había salido así. Mas ele se empolgou. Mas él se descarrió. Ele achou que não tinha problema nenhum. Él pensó que no había problema ninguno. A outra história foi de uma jovem. La otra historia fue de una joven. Ela se namorou por um rapaz da escola Ella se enamoró de un joven de la escuela. e namorou escondido dos seus pais. Se enamoró a escondidas. E um dia esse rapaz ia embora para outra cidade. Y un día que este joven iba para otra ciudad, Ele deu um presente para ela e falou: você só abre quando eu já viajar. le dijo a ella, le dio un regalo y le dijo a ella que solo lo abriera cuando él saliera. Então ele subiu no ônibus e deu o presente pela janela. Y él le dio el presente y se subió al bus y la miró por la ventana. Quando o ônibus foi saindo, ela abriu o presente. Cuando el bus fue saliendo, ella abrió el regalo E ele estava vendo. y él estaba viendo. Era um caixão pequeno. Era Um caixão, lugar onde põe os mortos. era un cajón pequeño E havia um bilhete: y había un billete. bem-vindo ao clube dos HIV. Bienvenida al club de las personas con SIDA. Ela também tinha tido, sim. Ela avançou o namoro. Bienvenida al club de los que también tienen SIDA. Ella también había sido contagiada por él. Ela passou a ter relação com ele. Ella se había pasado a tener relaciones íntimas con él. Eu não consegui trabalhar nesse livro. Yo no conseguí trabajar más en este libro. Você vê que as pessoas têm fome, elas têm um vazio dentro dela. Las personas, usted se da cuenta que las personas tienen vacíos dentro de ellas. Mesmo as crianças e os jovens têm. Mismo los jóvenes y los niños tienen. Você vê as crianças hoje com celular. Usted se da cuenta que las personas, los niños tienen celular. Isso já é o vazio que eles têm dentro deles. Eso ya genera y muestra un vacío que hay dentro de E você ellos. pode aumentar esse vazio se você der o celular para uma criança. Si usted le da un celular a uno de sus hijos, puede aumentar el vacío. Você vai agora abrir o coração dela para o mundo entrar dentro dela. Se está abriendo el corazón de ella para el mundo entero. Ela não tem maturidade para lidar com isso. Un niño no tiene madurez para lidiar con eso. Esse chamado de Jesus é para todos nós. Ese llamado de Jesús es para todos nosotros. Se alguém tem sede, Si alguno tiene sed, venha a mim. venga a mí. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque quien cree en mí, como dice la Escritura, fluirán ríos de agua viva. Essa palavra também é para a igreja. Esa palabra también es para la iglesia. Se a igreja está vivendo um período de deserto, Si nosotros estamos viviendo un periodo de desierto, se estamos fracos, si estamos débiles, tivemos problemas, tenemos problemas. não imagine que a solução vai vir um anjo do céu, um obreiro muito especial para vocês. No imagine que la solución viene de un ángel o de un obrero muy especial. Não, venha a mim. No, venga a mí. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Quien cree en mí, como dice la Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. de su interior correrán ríos de agua viva. Estamos esperando a solução vir de fora. Estamos esperando que las soluciones vengan de afuera. Que a solução vem aqui de dentro. La solución viene de aquí adentro. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus, Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, rios de água viva passam a fluir. ríos de agua viva pasan afuera. Porque encontramos a pessoa viva de Jesus. Porque encontramos la persona viva. Agora, é claro, ele envia obreiros para a sua igreja.
Claro, Él envía obreros para su iglesia. Ele envia noivos e noiva para os jovens. Él envía novios y novias para nuestros Ele jóvenes. envia recurso financeiro para ajudar os que estão em aperto. Él envía recursos financieros para ayudar a los que están en dificultades. Mas tudo isso só faz sentido Mas todo esto tiene sentido se primeiramente ouvirmos o seu chamado. si primeramente oímos su llamado. Quem tem sede, vem a mim. Quien tiene sed, venga a mí. Que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. Podamos nosotros oír al Señor hablar con nosotros. Vamos orar. Vamos a orar.